às 19 horas. Aqueles que quiserem adquirir os ingressos, eu tenho para vender. E os colegas também da casa também têm, no valor de R$15. Tá? Então será uma noite muito especial com os talentos da casa, né? Vai ter doces, refri, água. Eu vou ler um pequeno trecho do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo. O teu serviço, aparentemente humilhante, que outras pessoas menosprezam, é o teu tesouro, o ganha-pão, que te concede honradez. Realiza-o consciente da sua importância, desincumbindo-se dele com nobreza. O diamante que fulgura veio da entranha da terra, onde confraterniza com os vermes, e o pão saboroso que enriquece a mesa nasceu do trigo que se desenvolveu no charco. Trabalhar constitui desafio para todos. Enquanto o homem produz, a marcha do progresso não se interrompe. Dignifica as suas atividades, sendo-lhe fiel servidor. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo toda paz, tranquilidade, sabedoria ao nosso Mestre Jesus. Que nesses dias tão turbulentos, possamos sempre pensar na paz, principalmente naquelas regiões onde há conflitos, há guerra, que a misericórdia prevaleça, que nossas crianças sejam protegidas de todo o mal. Que assim seja. Como é bom poder estar entre amigos e irmãos, ainda mais nesse mês que a nossa casa completou 97 anos. 97 anos de caminhada, onde muitos irmãos passaram por aqui e os que ainda estão aqui continuam nesse belo trabalho de amor e fraternidade. É um prazer também receber o meu amigo Tarcísio Meira Zambra, do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, de Santa Maria, que veio nos prestigiar com a palestra O Evangelho nos Corações. Só que antes do Tarcísio se apresentar, o coral Fraternidade em Canção irá cantar a canção Evangelho de Luz. Depois o Tarcísio esteja à vontade. Evangelho
Caros irmãos e irmãs de Ideal Espírita, o nosso fraterno boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria, acima de tudo, muita gratidão, que nós nos reunimos uma vez mais, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para reflexões a respeito do seu Evangelho de amor. À luz dessa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos, que tanto nos esclarece e tanto nos consola. Por isso, antes de começarmos, gostaríamos de deixar aqui a nossa profunda gratidão a todos os amigos e as amigas por nos convidarem a participar deste mês muito especial, desta casa de bênçãos, onde se completa 97 anos, esclarecendo, consolando e amando, procurando a cada dia ser mais fiel ao nosso Mestre Jesus. O assunto da noite de hoje, o Evangelho nos corações. Gostaríamos de convidar a todos a fazermos uma rápida viagem ao Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42, quando o evangelista nos conta que Jesus fora visitar o seu amigo Lázaro em sua residência. E lá estava então Jesus sendo recebido à porta da residência pelas suas duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria. As duas estavam muito alegres porque conheciam Jesus, já eram amigas. Então acolheram de forma muito carinhosa. Jesus entra, Maria se assenta aos pés do Mestre. E Marta vai realizar os afazeres da casa. Creio eu, talvez, fazer alguma coisa para Jesus comer. Passado alguns segundos, Marta, aí creio eu também de novo, não está lá no Evangelho, como toda boa mulher, bateu um ciúmezinho da outra, que estava ali sem fazer nada. E aí ela volta para reclamar para Jesus por que Maria estava ali sem fazer nada e ela estava trabalhando. E aí Jesus olha para Marta, com aquele olhar que somente Jesus tinha e tem, e diz a Marta, antes de ela falar: Marta, apacenta o teu coração, pois que Maria escolheu a melhor parte, aquela que jamais lhe será tirada. E aí eu venho aqui, nesta casa abençoada, numa quinta-feira à noite, e daqui para ali, olhando este público fantástico, fico pensando se todos nós hoje aqui não somos um pouquinho Maria. Porque nós, não tenhamos dúvida, escolhemos vir aqui para refletir sobre Jesus, para aprender um pouco com a doutrina espírita, para nos consolar. Portanto, nós escolhemos nesta noite a melhor parte, aquela que jamais nos será tirada. Portanto, somos hoje um pouquinho Maria. Meus irmãos, a doutrina espírita é a terceira revelação. É o Consolador que Jesus nos prometeu. A doutrina espírita é o Evangelho de Jesus, rede vivo. Porque muitos de nós, talvez como cristãos primitivos, até o século III da era cristã, nós estudávamos o Evangelho na sua pureza. Quando a partir do século III começamos a colocar, talvez aqui e acolá, o orgulho e o egoísmo e começamos a criar coisas adjacentes. Mas graças
ao esforço do nosso insigne codificador Allan Kardec, que no dia 18 de abril de 1857, quando ele lança o Livro dos Espíritos e traz uma nova era de iluminação para a humanidade, para as nossas consciências, resgatando de novo o Evangelho de Jesus na sua maior pureza. A doutrina espírita é, repetimos, profundamente esclarecedora. Portanto, ela é também profundamente libertadora. Meus irmãos, porque traz o ensinamento de Jesus, repito mais uma vez, na sua maior pureza. Quando lia sobre isso, refleti um pouco, lembrei-me de que os benfeitores espirituais nos falam que quando chega o momento em que nós acessamos o Evangelho do nosso Mestre, há uma verdadeira festa no plano espiritual. Porque os benfeitores espirituais, às vezes, têm um trabalho de 500, 600, 400 anos preparando, amparando, conduzindo o Tarcísio, para que chegue um momento em que ele acesse o Evangelho. Sabem por quê? Porque nós damos muito trabalho para os benfeitores espirituais. Às vezes são 600 anos, 500, 400 anos estagnados, paralisados por conta da cristalização de um sentimento. Às vezes uma mágoa nos retém séculos, às vezes um ódio acalentado, um rancor. E aí vem o Evangelho, adentra as nossas mentes e, sobretudo, os nossos corações. E o Evangelho quebra estas cristalizações enraizadas ao longo dos séculos. Esse é o poder do Evangelho, é a força do Evangelho. O Evangelho nos liberta. E, meus irmãos, falar de Evangelho não tem como. É falar, como diz o coral aqui, é falar de Jesus. Pensar em Evangelho é pensar em Jesus, porque afinal de contas, o Evangelho é, na verdade, uma linda história. É a história do nosso Mestre Jesus, que é o governador do nosso planeta, que através de um trabalho minucioso, gigantesco, há quase 5 bilhões de anos atrás, quando ele, Jesus, já era Espírito puro, participou co-criando com a divindade na formação física do nosso orbe, do nosso planeta, da nossa casa. Como bem está colocado no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando as entidades venerandas respondem a Allan Kardec que Jesus é o nosso modelo e Jesus é o nosso guia. Portanto, se desejamos andar pela terra, mesmo que com todas as dificuldades, não tenhamos dúvida que Ele é o modelo a ser seguido. E Ele é o guia da humanidade. Então, meus irmãos, é alguém que dirige os nossos destinos. É alguém que conhece a Estefânia melhor do que a própria Estefânia. O Jair, o Tarcísio, ele conhece a cada um de nós. Para termos uma pálida ideia da dimensão do Cristo, apenas entre 200 mil anos para cá, 200 mil a 250 mil anos, é que nós, seres humanos, pisamos na Terra. Mas ele já era
Espírito puro. Já era o governador do nosso orbe. Então Jesus traz, através do seu evangelho, a sua história. Está a nos dizer as paisagens dos mundos superiores, dos mundos ditosos. Lá é assim que os espíritos vivem. Lá é assim que os anjos vivem. Se desejais, ao desencarnar, ir para lá, é só fazer isso que eu fazia e exemplifiquei quando estive na Terra. Então, lá todos vivem 24 horas por dia o Evangelho. Quando li isso também, refletindo um pouco, lembrei de uma historinha do Chico. Permitam-me aqui contar, se alguém já conhece, vale a pena recordar. Quando, certa feita, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, o incomparável Chico Xavier, estava sentado lá na cozinha da sua casinha singela, sozinho, pensativo, ensimismado. Mas aquele dia ele estava um tanto quanto mais pensativo, mais profundo e mais ensimismado, ao ponto de chamar a atenção do seu benfeitor espiritual, Emmanuel. O benfeitor se aproxima dele e diz: Chico, o que se passa? Aí o Chico olha para o benfeitor e diz assim: querido Emmanuel, sabe o que é? É que eu estou aqui pensando, eu estou tentando entender um pouquinho melhor, um pouquinho mais em profundidade a respeito de Deus e a respeito do nosso Mestre Jesus. Chico, tu queres, eu vou te ajudar. Fecha os teus olhos, te concentra e entra em prece profunda. O Chico obedece, Emmanuel vai e coloca as suas mãos em cima da cabeça do querido Chico. E o Chico então começa a sentir um torpor e Emmanuel ajuda a que ele saia do corpo físico em espírito. E o Chico fica ali observando ele, o corpo físico, sentado na cadeira. E Emmanuel diz assim: vou te levar para uma viagem. E aí começa a levar o Chico para o alto. E ele atravessa o teto da sua residência. E começa a observar, já era noite, as luzes acesas da sua cidade à noite. Meu Deus, diz ele, que beleza, que visão maravilhosa. Mas Emmanuel continua levando o Chico para mais alto. E o Chico então começa a observar as luzes ao longe, as luzes das cidades próximas. E Emmanuel vai levando mais longe, e ele começa a ver o contorno do nosso país, das Américas, começa a aparecer a África, a Ásia, e Emmanuel não para, continua levando o Chico mais alto, quando de repente ele se vê fora da atmosfera do nosso planeta. Ele observa aquela esfera belíssima e fica extasiado. Impossível descrever aquilo que se sente em palavras. Mas lá estava o Chico e o benfeitor Emmanuel não parou. Continuou levando ele para mais distante, e aquela esfera belíssima começou a se transformar cada vez menor, num pontinho de luz, a se confundir com a imensidão de luzes das estrelas, dos sóis, dos bilhões de galáxias do nosso universo, que agora os cientistas dizem que também existe um multiverso. E lá estava Chico, quando de repente ele olha para o benfeitor espiritual e diz assim: por favor, irmão, dá para parar? E o benfeitor olha, parado, e diz assim: sabe o que é? É que me deu assim uma vontade de tomar um cafezinho. A história não conta, imagina que ele estava ficando com medo da imensidão do universo.
Então o benfeitor Emmanuel vem trazendo o Chico de volta, de volta, de volta, e ele acorda novamente no corpo físico, digerindo essa experiência maravilhosa. Aí o benfeitor Emmanuel diz assim: viste quando tu pediu para que nós parássemos? Lá e em todos os lugares do universo, Deus nosso Pai, extrema misericórdia e amor, cuida com muito zelo dos nossos destinos. E ali, em frente àquela esfera gigantesca e belíssima, chamada Terra, que é o nosso lar, é a nossa casa, ali o nosso Mestre opera e cuida dos nossos destinos. Meus irmãos, quando escutei isso, permitam-me aqui contar uma pequena experiência rápida. Lembrei infinitamente, indescritivelmente, menor do que essa do Chico, mas eu tive por algum segundo uma pálida vivência íntima, quando eu estava em 2010, no mês de agosto, aqui no país vizinho, o nosso querido Uruguai, em uma experiência profissional de um salto de paraquedas, quando estavam eu e mais 99 paraquedistas dentro de um C-130 Hércules, da Força Aérea Uruguaia. O avião começou a subir e de repente o piloto disse assim: 23.000 pés. Era o maior salto até então, depois de muitos anos saltando de paraquedas. Mais do que 5 quilômetros de altura. E ele diz assim: temperatura externa, menos 22 graus. E a rampa do Hércules começa a baixar. E a minha mente começou a ficar pior que a do Chico. Eu comecei a ficar pensativo. Havia pequenos cristais de gelo na rampa, pela condensação da umidade nossa de dentro do avião. E nós fomos caminhando, e quando eu parei o último passo e olhei para a nossa casa, é difícil descrever em palavras os sentimentos que passam pela nossa alma. O benfeitor Emmanuel nos diz que um dia nós entenderemos isso. E o padeiro que acorda às 5 horas da manhã para preparar o seu pãozinho, ele está em atividade religiosa na terra, a serviço de Deus. Que a professora que evangeliza as nossas crianças nas casas espíritas, as professoras que ensinam os nossos jovens e as nossas crianças nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, nas universidades, estão a serviço de Deus na terra, em atividade religiosa. Portanto, o padeiro, a professora, o pintor, a dona de casa, o militar, o engenheiro, o advogado, todos nós estamos a serviço de Deus, em atividade religiosa na terra. Porque todo o trabalho no bem é um canto de glorificação a Deus, nosso Pai. Então, meus irmãos, o planeta inteiro é um templo. E é justamente no dia a dia que a doutrina espírita nos convida todos a sermos médiuns do bem. Portanto, quando eu estou andando de carro e abaixo o vidro do carro e pego o papel e jogo fora, não há fora, há dentro. Eu estou jogando dentro do meu quintal, da minha casa, do meu lar. E quando a doutrina então espírita nos fala de Evangelho de Jesus, ela está falando desta experiência, porque Jesus traz essa experiência dos mundos ditosos para nós.
E o Evangelho nada mais é do que uma síntese de como os espíritos superiores vivem, como os anjos vivem. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino de Deus, conquistarão o reino de Deus. Benevolência, indulgência, perdão, fraternidade, carinho, amor. Lá, todos vivem isso 24 horas por dia. E o Evangelho, meus irmãos, é uma experiência evolutiva. E Jesus é o grande educador das nossas almas, que se apequenou e veio até nós para que nós pudéssemos entendê-lo. Imaginemos o seguinte: se nós fôssemos e somos detentores da boa notícia. Aliás, não é boa notícia apenas, é a melhor notícia que nós podemos ter, que é o Evangelho, que é esse roteiro seguro que irá nos conduzir plenamente durante a terra e fora do corpo físico. Como é que nós iríamos dividir esta notícia com os nossos amigos, com os nossos semelhantes, com aqueles que conosco convivem? Como é que nós iríamos contar? Por exemplo, se eu tenho aqui um engenheiro, no público aqui, um médico e uma criança, e eu trouxer a boa notícia na linguagem do médico, o que acontece? O médico entende, o engenheiro talvez entenda parcialmente, mas as crianças não vão entender. Agora, se eu trago a boa notícia na linguagem do engenheiro, o médico, o engenheiro vai entender, mas a criança não. Mas se eu trago a notícia na linguagem das crianças, aí a criança entende, o médico entende e o engenheiro também entende. Então Jesus usou a linguagem mais singela possível para o entendimento de todos nós. O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu semear. E aí dá uma lição para o espírito imortal. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Então Jesus ia extraindo do cotidiano as lições mais preciosas para o nosso espírito imortal, aquela ao qual nunca nos será tirado. Certa feita ele andava com seus discípulos pela calçada, quando de repente se depararam com um cachorro, já em estado avançado de putrefação. Um dos seus discípulos olhou para o cachorro e disse: nossa Senhora, que fedor. O outro olhou, tapou, horrível, e atravessaram a rua. E aí Jesus então olha para o cachorro, olha para os discípulos e diz assim, sorrindo: que dentes lindos tinha este cachorro, mostrando a todos nós que nós é que precisamos educar o nosso olhar perante a vida. Nós é que precisamos mudar o olhar com tudo aquilo que nos cerca. Quando Jesus foi preso, momentos antes da crucificação, o que ocorreu? Pedro, tinha que ser Pedro, como um bom amigo, ele foi defender Jesus. Quem de nós não iria defender Jesus? Aí ele puxa a espada e corta a orelha do soldado. Aí Jesus vai lá e coloca a mão na orelha, cura. E diz a Pedro: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Trazendo para nós uma belíssima lição
daquilo que nós aprendemos dentro da casa espírita, lei de causa e efeito. Tu podes plantar o que desejar, mas é da lei que tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Olha o alerta aí. Mas, meus irmãos, havia uma lição mais preciosa e mais profunda nesta passagem de Jesus com Pedro. Jesus não é o governador do nosso planeta? Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. Jesus não é um modelo e guia. Ele não caminhou sobre as águas? Claro que caminhou. Ele controlava as tempestades com o pensamento. Ele curava os enfermos, os leprosos. Ele não poderia fazer assim, ó. Vem um anjo, vem um espírito protetor e ele não precisa passar pela cruz. Mas é que a lição da cruz é uma lição das mais importantes para todos nós. Porque Jesus não precisaria passar pela cruz. Espírito puro, por amor, veio trazer a lição. Porque muitas vezes, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando passamos por uma enfermidade, quando perdemos algum ente querido, quando a vida não nos traz aquilo que nós desejaríamos que a vida nos trouxesse e passamos por obstáculos e dificuldades criadas por nós mesmos, nesta vida ou em outra vida. Nós achamos que estamos perdendo algo, quando na verdade não é assim que a doutrina espírita explica. Ela nos diz que se nós soubermos aproveitar bem as situações difíceis da maneira ideal, isso irá catapultar a nossa evolução para o alto. Nós vamos nos libertar e nos iluminar de forma mais rápida, mais ostensiva e mais profunda. Então, meus irmãos, muitas vezes nós achamos que estamos perdendo, quando na verdade nós estamos ganhando, e muito, espiritualmente. Lembrei-me de outra historinha, de Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha era um amigo íntimo, pessoal, do Chico. Ele trabalhou com o Chico por mais de 50 anos, só na sessão mediúnica, onde ele, Arnaldo Rocha, era o dialogador. Ele dialogava com os espíritos que se manifestavam pelo Chico e também por outros médiuns da reunião mediúnica. Portanto, estamos falando aqui de dois amigos. E certa feita, Arnaldo Rocha estava passando por esses momentos de muita dificuldade. E o que ele faz? Vai procurar o Chico. Aliás, se nós fôssemos amigos do Chico, quem de nós não gostaria de ter o Chico como amigo para desabafar, para receber um abraço ou um ombro amigo? Então o Arnaldo vai correndo, não aguentava mais as situações que ele estava passando, e chega para o Chico e começa a abrir o seu coração. Quando de repente o Chico olha para ele e dá uma gargalhada. O Arnaldo não entende. Mas ele é meu amigo, está zombando, eu estou passando um maior perrengue. E aí continua contando, só pensou, continua contando. Dali um pouco o Chico olha para ele e dá outra gargalhada. E aí então o Arnaldo Rocha não se aguenta e diz: mas Chico, tu não é meu amigo. Eu vim aqui abrir o coração para ti e tu estás zombando de mim. E o Chico dá outra gargalhada. E diz assim para ele: não, tio, não estou zombando. É que eu estou muito feliz contigo. Olha. É porque antes tu batia tanto nos outros e agora tu só está apanhando. Então é essa visão que a doutrina espírita nos traz. De que aquele que está sofrendo por algum motivo já está em condições
de passar por aquela experiência que irá alavancar a sua evolução. Enquanto muitos de nós estamos tipo água morna, fulano não sofre, está tudo bem, estamos mais tranquilos, é porque a gente ainda não tem condições de reparar os equívocos do passado, porque Deus nunca dá um fardo maior do que aquele que nós podemos suportar. Ele não é extremamente bondade, misericórdia, amor, tudo ao máximo. Então Ele nos propicia qualquer situação na nossa vida para o nosso bem. Agora, se eu estou sofrendo, tem que saber sofrer bem. Mas não pode ser eu que estou batendo nos outros. Porque daí eu estou plantando um espinheiro logo ali à frente, que a lei irá inevitavelmente nos cobrar. Então, meus irmãos, é um processo de educação dos sentimentos, onde o Evangelho de Jesus ocupa esse espaço profundo nos nossos corações, porque ele nos orienta, ele nos indica o caminho a ser seguido, ele nos indica qual é a conduta a ser adotada nas mais diferentes situações da vida. E Jesus é, repito mais uma vez, o modelo e o guia. Os irmãos sabem o que é um guia? Vou contar outra historinha então, já quase para o final. Eu fiquei sabendo que aqui o pessoal que trabalha na fraternidade é um pessoal muito prevenido, muito responsável e trabalha com uma seriedade daquelas que existem em poucos lugares. E eles estão para nos convidar, estou dando a notícia agora, em primeira mão, para fazermos uma viagem até a Argentina, no Monte Aconcagua. Todos nós estamos convidados, é de graça, não se preocupe, está tudo pago pela fraternidade. E nós iremos subir o Monte Aconcagua. Nós iremos escalar o monte. Como espíritos imortais, nós não estamos escalando o monte das bem-aventuranças. Então eles pegam e alugam um ônibus de graça, ar-condicionado, tudo direitinho. Sábado de manhã nós chegamos lá no Monte Aconcagua. E como todos aqui são previdentes, eles obviamente contratam para a subida nossa um guia, porque ninguém, veja bem, ninguém sobe o monte sem um guia. Lá é até proibido subir, se subir não tem oxigênio, é frio, morre. Então eles vão lá e contratam o guia. O guia chega e diz assim: pessoal, vamos nos preparar, porque lá em cima começa em menos 50 graus, e aí vai para mais. Eu não sei vocês, mas se eu escuto isso, eu saio correndo e ponho umas 10 meias, umas 2 botas, calça. O Jair já sai correndo e coloca a luva. A Estefânia já coloca e começa uma correria, e dali a pouco uns olhamos para os outros, estamos todos equipados, preparados para subir o monte. Porque ninguém sobe o monte sem estar preparado. Só que há um detalhe muito curioso nessa história. Nós nos preparamos, olhamos para o guia e o guia está de calção, de chinelo de dedo, com uma camisetinha regata. É regata, né? Eu pergunto de sã consciência, alguém vai acreditar nas informações do guia, que lá em cima é frio, que não sei o quê? Ninguém vai acreditar. Mas Jesus nos ensinou a forma de perdoar, pregado na cruz, minutos antes de retornar à pátria espiritual. Ele sofreu tudo o que um ser humano precisaria sofrer, deveria sofrer, poderia passar: sarcasmo, ingratidão dos amigos, abandono, coroa de espinhos, tudo. E como espírito puro, ele não precisava sofrer nada. Mas ele vem como guia da humanidade, dar o
seu exemplo. Ele poderia ter mandado qualquer um dos seus anjos, mas ele vem para nos dizer a maneira que nós devemos nos portar. Porque nós não somos espíritos puros. Nós somos espíritos pertencentes a um planeta de provas e expiações, que está agora nesse período difícil de ebulição de guerras lá fora e guerras atrozes aqui dentro, onde a vida nos chama à renúncia, nos chama à dedicação. É um momento decisivo em que todos nós deveremos optar em definitivo pelo Evangelho de Jesus, para que não venhamos aí para outro orbe de provas e expiações, ajudar os nossos irmãos naquele lado, com as nossas experiências aqui do planeta. E se nós temos os débitos do passado, se ainda carregamos essas sombras, é porque nós, quando passamos por uma dificuldade, é mais um motivo para passarmos bem, porque nós somos os construtores do nosso destino. Então, meus irmãos, para concluir, o Evangelho não é um livro apenas. O Evangelho não é um escrito sagrado apenas. O Evangelho é uma vida. É a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz o benfeitor Emmanuel que o Evangelho tem sabor. Aí, quando eu li isso, eu fiquei pior do que o Chico. Eu fiquei pensando como pode o Evangelho ter sabor. Passaram-se algumas horas e nada. Dia seguinte, nada. Como pode o Evangelho ter sabor? Quando de repente veio à minha mente uma passagem na minha vida, quando eu tinha por volta de 6 a 7 anos. Algo que me marcou profundamente, positivamente. Aqui em Cruz Alta, ali na Vila Rocha. Meu avô morava ao lado da residência da minha mãe, que ainda moram naqueles locais, menos meu avô, que já desencarnou. E eu gostava muito de fazer, que me marcou, de acordar e a primeira coisa ir tomar café com meu avô paterno. E meus irmãos, pasmem, que café! Alguém gosta de café aqui? Dá para imaginar um cafezinho gostoso? Nossa Senhora! Mas tinha um detalhe. Não vinha sozinho o café, vinha um pastel frito. Vamos fazer uma coisa, vamos imaginar um pastel frito, daqueles, na hora, quentinho, no inverno, saborosíssimo. Dá para imaginar? Quem gosta de pastel, pelo menos, dá. Eu posso afirmar para os irmãos que o pastel que os irmãos imaginaram agora não chega aos pés do sabor do pastel que eu comia com meu avô. Sabem por quê, meus irmãos? Porque fazem quase 40 anos que ele retornou à pátria espiritual. E onde quer que eu esteja, se eu sentir um cheirinho de pastel, eu lembro do meu querido avô. Portanto, o Evangelho tem sabor de Jesus indo pescar com Pedro às 4h da manhã. No seu barquinho singelo, quem de nós não gostaria de pescar com Jesus? Meu Deus! O Evangelho tem sabor de Jesus dentro da casa de Pedro, que é menor do que a metade da metade desse auditório. Não sei nem como é que cabia os 12 lá. Mas o Evangelho tem sabor de Jesus lá dentro, curando as pessoas e os leprosos. Portanto, meus irmãos, não tenhamos dúvida que se nós tivermos a doutrina espírita como sendo o Evangelho de Jesus redivivo nos nossos corações, nós estaremos caminhando seguros, com passos firmes, mesmo que com dificuldades e obstáculos, mas de cabeça erguida, rumo ao sol
das nossas vidas, que todo dia nos aquece e nos ilumina com seu amor, o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado. Que assim seja. Então, meus irmãos, a pedido do nosso amigo Jair, para fazermos a nossa prece de encerramento, nós convidamos a todos os irmãos, ainda envolvidos nessa psicosfera dos benfeitores espirituais, a abrirmos os nossos corações um pouquinho mais e mentalizarmos o divino amigo incondicional de todas as nossas horas. Mestre querido, tu bem conheces a cada um de nós, melhor do que nós próprios. Sabes que ainda carregamos aqui e acolá sombras no nosso mundo íntimo. Por isso, nesta noite, nós gostaríamos de te agradecer pela existência desta casa de bênçãos por mais um ano. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Agradecer pelo dia de hoje e pelas inúmeras oportunidades que a vida nos concedeu neste dia. Se conosco, Mestre querido, através dos teus benfeitores, que os amigos espirituais possam proteger e amparar a cada um de nós neste momento, para que recebamos todas as energias necessárias para o refazimento do nosso corpo físico e também do nosso espírito imortal. Que essas energias possam também se dirigirem até os nossos lares, os nossos familiares e aqueles que conosco convivem, encarnados e também desencarnados. E que os nossos entes queridos, já no plano espiritual, que estiveram presentes conosco nesses momentos, sintam o nosso carinho e o nosso abraço fraternal. Assim, Mestre querido, carregando a tua paz, em teu nome, agradecidos, nos despedimos.